Boa noite, queridos. Buonasera cari. Tudo bem com vocês? Tutto bene con voi? Amém. Amém. Eu estou bem, graças a Deus. Anche io sto bene, grazie a Dio. Queridos, Cari, hoje nós vamos iniciar, né, oggi andiamo a iniziare esse seminário de cura e libertação. questo seminario di guarigione e liberazione. E eu quero te dizer Io vorrei dirti que hoje eu vou iniciar uma palavra che oggi inizierò una parola e no domingo eu vou concluir essa palavra. e domenica irei concludere questa parola. Amanhã Domani eu vou trazer uma palavra para as mulheres. porterò una parola per le donne, Então, que você não perca nenhum dia. che non può perdere nessun giorno. Eu vou começar me apresentando, porque eu acredito que nem todos me conhecem aqui. E empezerò per rappresentarmi, che credo che ne tutti quanti mi conoscono qui. Eu sou a pastora Luciana Diani. Sono la pastora Luciana Diani. Eu sou pastora de cura e libertação. Sono la pastora di guarigione e liberazione. Eu tenho meu ministério que o Senhor me deu, Ho un ministero che il Signore mi ha dato. que é um ministério itinerante, missionário. È un ministero itinerante missionario. Eu pastorei vidas de vários lugares do Brasil, fora do Brasil, online. Io sono pastore di vita di persone in Brasile e fuori del Brasile online. Eu faço parte da Igreja Batista da Lagoinha, na cidade onde eu moro. Faccio parte della Chiesa Battista della Lagoinha, nella città dove abito. Lá eu sou líder da libertação. Lì sono leader della liberazione. E eu sou uma das conselheiras da pastora Tânia Tereza, faço parte do ministério dela também. Sono una della consigliera della pastora Tânia Tereza e faccio anche parte del suo ministero. E hoje eu estou aqui E oggi sono qui para falar a respeito dos 3 níveis da libertação. per parlare riguardo a 3 livelli della liberazione. Para uma pessoa ser totalmente curada e liberta, ela precisa passar pelos 3 níveis da libertação. Per una persona essere guarita e liberata ha bisogno di passare per 3 livelli di liberazione. O primeiro nível é o nível pessoal, Il primo livello è personale, ou seja, os ossia pecados i peccati cometidos commessi pela pessoa, per la persona, ou seja, pecados pessoais. ossia peccati personali. O segundo Il secondo são os pecados geracionais. sono i peccati generazionali. São aqueles pecados Sono quelli peccati que os nossos pais, che i nostri genitori, os nossos avós, dei nostri nonni, os nossos bisavós, dei nostri bisnonni, os nossos tataravós tre nonni, e todos os nossos antepassados. di tutti i nostri antenati. Aqueles pecados que eles cometeram Quelli peccati che hanno commessi e eles não se arrependeram. e non si hanno pentiti, Eles não confessaram. non hanno confessato. Então esses pecados, eles se tornam pecados geracionais para as próximas gerações. E questi peccati si trasformano in peccati generazionali per le altre generazioni. E eu também quero, o terceiro nível são os pecados territoriais. Il terzo livello sono i peccati territoriali, Ou seja, ossia a legalidade la legalità que foi dada che è stata data num determinado lugar. in un determinato luogo. Você já deve ter ouvido Già avete ascoltato que sobre cada país, che ogni paese, sobre cada estado, ogni città, sobre cada cidade, ogni città existe demônios que governam, que são os principados e as potestades. esistono dei demoni che governano, che sono principati e potestà. Ou seja, são demônios de alta patente, Sono dei demoni di alta patente, di alta scala, que têm alguma legalidade para atuar naquele lugar. che hanno delle legalità per attuare in quel luogo. Então nós vamos, no dia de hoje, no domingo, nós vamos falar a respeito desses 3 níveis. E così oggi e domenica parleremo su questi 3 livelli.
Mas antes de começar a entrar nesses níveis espirituais Ma prima di pensare ad entrare in questi livelli spirituali de libertação, di liberazione, eu quero explicar o que é realmente a libertação. vorrei spiegare cos'è veramente la liberazione. Porque a maioria das igrejas que não tem esse hábito, não tem essa prática, Perché la maggior parte delle chiese che non hanno questa abitudine, questa pratica, às vezes pensam que a libertação é a expulsão simplesmente de um demônio, de um ou mais demônios. pensano che la liberazione sia soltanto scacciare via uno o più demoni. E não é isso. E non è questo. Libertação não é expulsão de demônios. Liberazione non è soltanto scacciare demoni. A libertação é limpar a casa. La liberazione è pulire la casa. Vamos dar um exemplo bem básico. Diamo un esempio così basico. De repente, uma determinada casa, um determinado lugar, Diciamo che una casa in un determinato luogo está cheio de lixo. è piena di spazzatura. E ali vai acumular muitas moscas, varejeiras, todo tipo de inseto. E lì si viene tanto insetto, tanto animale a vivere lì. Se você abanar aqueles mosquitos, aquelas varejeiras, de repente você colocar até um veneno ali. Se magari tu só schiacciare via facendo così con quell'insetto, con quelle cose, magari può mettere anche qualcosa lì, qualche veneno, non so come veneno, sì. Num primeiro momento, Al primo momento, aqueles insetos, quegli insetti eles vão sair. possono anche uscire, Ma se o lixo permanecer, se la spazzatura rimane, eles vão voltar. loro tornano. E libertação é isso, E queridos. liberazione è questo, cari. A libertação é confrontar o pecado. La liberazione è confrontare il peccato, A libertação é limpar a casa. la liberazione è pulire la casa. Porque se determinado pastor ou líder espiritual expulsa um demônio ou mais de um demônio de uma pessoa, Perché se il pastore o un leader spirituale scaccia via un demone o anche più demoni e aquela pessoa não se alinha com a palavra de Deus, e quella persona non si mette a posto con la parola di Dio, ou seja, Ou ela seja, permanece no pecado, ossia lei rimane nel peccato, o que vai acontecer? cosa succede? Os demônios vão voltar. I demoni tornano, Só que eles vão voltar mais fortes. però tornano più forti E o estado daquela pessoa vai ficando cada vez pior. e quella persona, il suo stato si torna più peggio di prima. Então, libertação não é expulsar demônios. Così liberazione non è scacciare via demoni. A libertação é confrontar o pecado, é limpar a casa. La liberazione è confrontare il peccato e pulire la casa. Eu quero ler para vocês um texto Vorrei leggere con voi un testo, que está em Lucas 11, Luca 11, 24 a 26, que diz assim: 24 a 26, che dice così. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então, é exatamente isso que eu expliquei. Così è esattamente questo che ho spiegato. Eu quero te dizer também Vorrei dirvi anche que Satanás, che Satana ele só age na vida de um homem ou de uma mulher só agisce nella vita di un uomo e di una donna quando existe uma porta aberta para ele entrar. quando ha una porta aperta per lui entrare. E essa porta E questa porta é aberta pelo próprio homem, è aperta per la propria persona,
que são as brechas de pecado. che sono le breccia dei peccati. Então Satanás, ele só age quando ele encontra uma porta aberta. Così Satana agisce soltanto quando trova una porta aperta. Então agora a gente vai iniciar hoje esse nível dos pecados pessoais. Adesso noi passiamo a studiare questo livello di peccati personali, Que são pecados de responsabilidade pessoal. che sono dei peccati di responsabilità personale. Tem muitos pecados cometidos pelo homem, Ci sono tanti peccati commessi per l'uomo, mas eu tenho observado ma ho osservato nesse ministério, in questo ministero, atendendo pessoas diariamente, fazendo atendimentos individuais, attendendo le persone giorno dopo giorno, attendendo persona individuale, que tem alguns pecados che ci sono dei peccati que são mais comuns che sono più comuni e que levam o homem. e che portano l'uomo, É uma palavra muito feia, mas que leva o homem à desgraça, porque a desgraça é a ausência da graça de Deus. è una parola brutta ma che porta l'uomo alla disgrazia, è una parola brutta ma è la disgrazia, è la mancanza della grazia di Dio. O que é o pecado? Cosa vuol dire peccato? O pecado é quando erra o alvo. Il peccato è quando sbaglia l'alvo. O alvo, o nosso alvo é a palavra de Il Deus. nostro alvo è la parola di Dio. Então, quando um ser humano erra o alvo, Quando un essere umano sbaglia quest'alvo, ele vai transgredir uma lei ou um mandamento do Senhor. lui trasgride una legge o un comandamento del Signore. E ali é instalado um pecado. E lì viene un peccato. Então, eu quero trazer para vocês Così voglio portarvi a voi alguns textos da palavra de Deus qualche testo della parola di Dio que fala a respeito do pecado, de tão importante que é o fato da pessoa não pecar e cumprir a palavra de Deus. che riguarda il peccato, il fatto della persona non peccare e compiere la parola di Dio. Em Romanos 6:23, Romani 6, 23. isso, diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o pecado traz morte. Ossia il peccato porta la morte, Não só a morte espiritual, non soltanto la morte spirituale, mas também ma anche morte física se a pessoa não sair do pecado. la morte fisica se a persona non esce del peccato. Infelizmente, Nos dias de hoje, nei giorni di oggi, dentro da casa do Senhor, dentro della casa del Signore, tem muitas pessoas ci sono tante persone que estão cumprindo o protocolo de vir aos cultos, che compie soltanto il rituale di venire al culto, mas estão com as vidas presas no pecado. ma sono con le sue vite presa nel peccato, legata al peccato. Ou seja, Satanás está deitando e rolando na vida dela e de sua família. Ossia, Satana sta approfittando nella vita di lei e della sua famiglia, prendendo in giro. Em Tiago 4,17, In Giacomo 4,17 diz assim: dice così: portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, ossia, muitas vezes tante volte a pessoa sabe qual é o caminho a percorrer. la persona sa qual è il cammino che deve percorrere. Às vezes ela nem tem um nível tão aprofundado na palavra de Deus, Magari non ha neanche un livello così profondo nella parola di Dio, mas ma o Senhor, il Signore Ele nos fez de forma perfeita ci ha fatto di una forma, di una maniera perfetta e Ele nos deu uma consciência. e ci ha dato una coscienza. Então tem alguns pecados Ci sono dei peccati que não precisa nem conhecer a palavra de Deus. che non ha bisogno neanche di conoscere la parola di Dio. E, E infelizmente, infelizmente a pessoa sabendo que é errado, faz. la persona, anche sapendo che è sbagliato, lo fa. Em João 8,34, In Giovanni 8,34 diz assim:
dice così. Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Ou seja, Ossia, é aquela pessoa è quella persona que peca, che é pecca, exortado, riceve un'esortazione, mas continua pecando. ma continua a peccare. Ou seja, Ossia, ela se torna escrava do pecado. si trasforma in schiava del peccato. O escravo é aquela pessoa que não é livre. Schiavo vuol dire che non è libero. E é muito triste È molto triste ver uma pessoa vedere una persona enclausurada, che sta legato, cattivo, sta collegato no pecado. del peccato. Então eu quero te dizer Così io voglio dirti que todo pecado che tutto il peccato que está nas trevas, que está no oculto, che sta nelle tenebre dell'occulto, Satanás está ali agindo na vida daquela pessoa. Satana è lì che agisce nella vita di quella persona. Para que essa legalidade seja desfeita, para que Satanás não venha ter mais legalidade na vida daquela pessoa, o pecado tem que vir para a luz. Perché quella legalità sia desfatta e quella di Satana non ha più legalità nella vita di quella persona, questo peccato deve venire fuori, deve venire alla luce. Algo mais preocupante, Qualcosa preoccupante, que quando as pessoas endurecem o coração che quando le persone rimangono con il cuore duro e esses pecados ela não confessa, ela não se arrepende e non confessa questi peccati, non si pentisce, e quando ela morre, quando o Senhor chama ela e ela está cheia de pecado, e quando lei muore, quando il Signore la chiama e è piena di peccato, esses pecados eles se tornam iniquidades e vão atingir as próximas gerações. questi peccati si tornano iniquità e attinge e va anche alle altre generazioni. Mas isso eu vou falar melhor no domingo. Ma questo io parlerò meglio domenica. E agora eu quero especificar os pecados mais comuns que têm sido pedra de tropeço no meio da igreja. Adesso io parlerò dei peccati più comuni che servono di pietra d'inciampo dentro della Chiesa. O primeiro Il primo, é a falta de perdão. a mancanza di perdono. Nós encontramos muitas pessoas Troviamo tante persone com a vida ressequida, seca, escassa. con la vita secca e scarsa. Quando você vai investigar o que está acontecendo para que a vida da pessoa esteja desse jeito, esteja assim, Quando tu pensa a cercare perché la vita da persona è così, você começa a perceber que ela é uma pessoa cheia de mágoas, cheia de rancores, que não libera perdão. tu pensa a vedere che è una persona piena di amarezza, di rancore, che non libera il perdono, Cheia de justiça própria. piena di giustizia propria. Eu quero te dizer Io voglio dire que o perdão che il perdono é uma necessidade, è una necessità, é um mandamento è do un Senhor. comandamento del Signore. É tão sério È così importante e serio que o Senhor diz che il Signore dice que se você for levar a sua oferta no altar che se tu vai portare la tua offerta nell'altare e se você tiver algo contra o seu irmão, e se tu hai qualcosa incontro il suo fratello, é para você primeiro se reconciliar com ele è per te prima riconciliarsi con lui e depois você leva a oferta no altar. e dopo porta l'offerta. Então, Così, para a pessoa ser curada e liberta, per la persona essere guarita e liberata, a primeira coisa la prima cosa é ela liberar o perdão. è liberare il perdono. Porque se ela não libera o perdão, Perché se non libera il perdono, o Senhor não perdoa ela. il Signore non la perdona. Isso é bíblico. Questo è biblico. Então, se você não perdoa o seu irmão, Così se tu non perdoni tuo fratello, o Senhor também não vai perdoar os seus pecados. il Signore neanche perdona i suoi peccati. E é algo tão sério, E è qualcosa così seria porque se a pessoa insistir nesse erro, che se la persona insiste in questi sbagli, ela pode até perder a salvação. può perdere anche la salvezza. Eu quero te dizer Eu volevo dire
que o pecado não é um sentimento. che peccato non è un sentimento. A carne não quer liberar perdão. La carne non vuole liberare perdono. O perdão é uma decisão. Perdono è una decisione. Quando você decide perdoar aquele que te magoou, Quando tu decidi di perdonare colui che ti ha fatto male, aquele que te prejudicou, colui che ti ha pregiudicato, ti ha dato dei pregiudizi. quando você toma essa decisão e não volta atrás, Quando tu prendi questa decisione e non torni dietro, sabe o que vai acontecer? sa cosa succede? O Senhor começa a agir ao seu favor. Il Signore inizia a agire a suo favore. E no lugar da mágoa, do ressentimento, do rancor, E nel lugar della amarezza, del risentimento, del rancore, ele começa a trazer um sentimento de compaixão. lui inizia a portare un sentimento di compassione. Por quê? Perché? Só fere aquele que é ferido. Só ferisce colui che è ferito. Aquela pessoa que é cheia do amor de Deus, Quella persona che è piena dell'amore di Dio, ela é paciente, lei è paziente, ela é tolerante, è tollerante, ela é amorosa, è piena di amore, ela sempre conta uma milha a mais para tomar uma decisão. sempre conta una mira in più per prendere una decisione. Então, Così, se você tem a luz, se tu hai la luce, não importa non se importa aquele que te prejudicou, se colui che ti ha pregiudicato, se ele continua errando. se lui continua sbagliando. Nós temos que fazer a nossa parte. Noi dobbiamo fare la nostra parte. Eu reconheço Io riconosco, que tem muitos casos, muitas situações muito doloridas. ci sono tanti casi, tante situazioni così dolorite che fa così male. Eu confesso a vocês Io confesso a voi que muitas che vezes tante volte eu ouço algumas histórias io ascolto qualche storia, que eu choro junto com a pessoa. che piango insieme alle persone. Pessoas muito sofridas. Sono persone che sono piene di soffrimenti, Algumas pessoas que foram abusadas pelos pais, pelo pai ou pela mãe biológica. delle persone che è stata abusata dai padri o madri biologiche. Enfim, às vezes pessoas que foram abandonadas, rejeitadas, Persone che sono state abbandonate, rigettate, num nível in un livello muito difícil. molto difficile, Mas a palavra ma la parola nos manda perdoar. ti comanda, ti dice di perdonare. E eu quero te dizer Io vorrei dirti que as pessoas que Satanás mais usa para nos machucar che le persone che Satana usa di più per farti male são aquelas mais próximas de nós. sono colui più vicino a noi. Porque aquelas pessoas que não têm um relacionamento de intimidade conosco, Perché quella persona che non ha un relazionamento di intimità con noi, aquilo que ela venha fazer na sua vida não vai ter tanta importância. quello che lei viene a fare nella sua vita non è così importante. Agora, Però pai, o padre, uma mãe, la madre o cônjuge, e lo sposo, de repente um filho, magari il figlio, enfim, entes, né, parentes, dei parenti, isso dói muito. questo dole molto. Mas eu quero te dizer Ma vorrei dirti que se esse é o seu caso, che se questo è il suo caso, o Senhor te convida a liberar o perdão hoje. il Signore ti invita a liberare il perdono oggi. Uma outra situação que eu quero colocar também, Un'altra situazione che voglio parlare anche, que a falta de pecado, che la mancanza di peccato ela acaba partindo, ela acaba enraizando para outros pecados, ela acaba dispensando, né, em outros pecados, cometendo outros pecados. commette altri peccati, la radice porta agli altri peccati. Por exemplo, Per esempio, uma pessoa que não libera perdão para os seus pais, una persona che non libera perdono per i suoi genitori, a partir do momento que ela tem esse entendimento, a partire dal momento che lei ha questa conoscenza, ela começa a desonrar os seus pais. inizia a non onorare suo padre. Porque a palavra de Deus Perché la parola di Dio diz: honra pai e mãe, dice che dobbiamo onorare padre e madre, para que te vás bem perché ti va bene e seus dias sejam prolongados aqui na terra. e se i suoi giorni sulla terra sia lunghi. Ou seja, é um mandamento com È promessa. un comandamento con promessa. Então, Così
a falta de perdão, ela começa a acarretar outras situações dificultosas de pecado na vida da La pessoa. mancanza di perdono ti fa acarretare altre cose difficoltose nella nostra vita. Porque a maioria das pessoas que chegam até nós com algum tipo de ferida na alma, Perché le persone che si avvicinano a noi con qualche ferita nell'anima tá ligada com os pais. è più legata ai genitori. Então eu quero te dizer Così io vorrei dirti que o Senhor hoje te convida a liberar esse perdão. che oggi ci invita a liberare questo perdono. E quero te dizer também E vorrei dirti anche que essa atitude che questa attitudine é algo è qualcosa que o outro, che l'altro ele é tocado pelo Espírito Santo quando ele vê que ele errou, mas que você liberou perdão. è toccato per lo Spirito Santo quando lui vede che hai sbagliato ma che tu hai liberato il perdono. A segunda parte do perdão La seconda parte del perdono é a reconciliação. è la riconciliazione. É quando você chega para aquele que te magoou, que te prejudicou, que te feriu. È quando tu arrivi davanti a colui che ti ha pregiudicato, ti ha ferito, ti ha fatto male. Você chega para ele ou para ela Tu arrivi da lui o da lei e diz: e dici eu te perdoo. io ti perdono. Eu já liberei o perdão Ho già liberato il perdono por tudo aquilo que aconteceu no passado. per tutto ciò che è successo nel passato. Nessa reconciliação, no caminho de volta, como normalmente nós chamamos, In questa riconciliazione, nel cammino di ritorno, come noi chiamiamo, você não precisa non hai bisogno falar com aquele ar de acusação. parlare con quell'aria di accusazione. Quando você libera o perdão, Quando liberi il perdono, você não precisa falar o que o outro fez, porque o outro sabe o que ele fez. non hai bisogno di parlare quello che l'altro ha fatto, perché l'altro sa cosa lui ha fatto. Então, essa reconciliação, Così questa riconciliazione agrada o coração de Deus gradisce il cuore di Dio e arranca a legalidade que Satanás tinha na sua e vida. toglie la legalità che Satana aveva nella tua vita. Eu quero falar também de um pecado Vorrei parlare anche di un peccato que, infelizmente, che infelizmente é muito comum nas è igrejas, molto comune nella Chiesa, que é o pecado da fornicação. è il peccato della fornicazione. A palavra de Deus diz em Gênesis, La parola di Dio dice in Genesi deixar pai e mãe, né, que o homem deixaria, né, pai e mãe, che l'uomo doveva lasciare padre e madre e que eles se uniriam e doveva unirsi e eles se formariam uma só carne. e si tornava una sola carne. Então eu quero te dizer Vorrei dirti, que sexo sesso é casamento. è matrimonio, Então, così cuidado fa attenzione com troca-troca. con cambia. Hoje, Oggi tá se relacionando sexualmente com uma pessoa, si relaziona sessualmente con una persona, não dá certo. non va bene. Aí, Così passa para uma outra pessoa va da un'altra persona e aí fica mais um tempo, tem relacionamento sexual. e rimane ancora un tempo a relazionamento sessuale. Isso traz muitas consequências Questo porta tante conseguenze do âmbito da alma e do nell'ambito espírito. dell'anima e dello spirito. Eu quero te dizer Io vorrei dirti que muitas pessoas che tante persone estão adoecendo stanno malate, infermo, fisicamente porque a alma está doente. perché l'anima sta malata. E muitas das situações que a alma adoeceu, In tante situazioni che l'anima è malata, porque de tanto trocar o parceiro, di tanto cambiare questo parceiro, eu não sei se você sabe, non so se voi sapete, mas ma nos relacionamentos sexuais ilícitos, nel relazionamento sessuale illicito, ou seja, ossia fora da aliança do casamento, fuori dall'alleanza del matrimonio, geram laços de alma. genera un laccio di anima. E nesse relacionamento sexual ilícito, E in questo relazionamento sessuale illicito existe transferência de demônios. esistono trasferimenti di demoni.
Então, imagina, Così immagina, hoje oggi um determinado casal está junto sem estar casado. determinata coppia sta insieme senza essere sposato. Cada vez que eles se relacionam sexualmente, Ogni volta che loro si relazionano sessualmente, os demônios de um passam para outro e vice-versa. i demoni di uno passa per l'altro e così viceversa. E aí, passa um ano, não dá certo, vai para outro relacionamento no mesmo padrão. E così passa trascorso un anno, non va bene, passa per un altro relazionamento che anche non va bene. A alma dessa pessoa vai ficando totalmente fragilizada. L'anima di questa persona diventa totalmente fragile E compromete a alma e o espírito. e così ha un compromesso dell'anima e anche dello spirito. Eu quero te dizer Io vorrei dirti que tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus para que nós não venhamos fazer, che tutto ciò che c'è scritto nella parola di Dio perché noi non veniamo a fare, non dobbiamo fare, é proteção para a nossa vida. è una protezione per la nostra vita. O não de Deus Il no di Dio é proteção. è protezione. E eu vou te falar uma coisa mais grave. Io ti parlo una cosa più grave. Quando um casal está no amaziamento, Sta nella convivenza illecita, sem ser casado, sem essere casato, sposato, se existe uma gestação, se um filho é gerado daquele relacionamento, se c'è un figlio generato di quel relazionamento, vai ser um filho bastardo. sarà un bambino bastardo. Eu não vou ter tempo para aprofundar nesses assuntos, Io non ho tempo per approfondire in questi temi, mas eu quero te dizer ma vorrei dire que quando uma pessoa chega para fazer atendimento de cura e libertação, che quando una persona viene a fare un attendimento di cura e di guarigione e liberazione, uma das questões que inviabilizam esse processo uno dei requisiti che inviabilizza questo processo é o amaziamento. è questo relazionamento illecito. A gente faz uma triagem para saber se a pessoa está apta a passar por esse processo. Noi facciamo un triaggio per vedere se la persona sta abita per passare, per trascorrere questo processo. E quando ela fala que ela está amaziada, que ela está junto com uma pessoa que não está casada legalmente, E quando lei dice che sta insieme con una persona che non è sposata legalmente, eu falo para ela io parlo con lei que eu não vou conseguir fazer o processo de libertação, che io non riuscirò a fare il processo di liberazione porque senão eu vou, ao invés de eu ajudar, eu vou comprometer a vida dela. perché al di là di aiutare io starò a compromettere sua vita, la vita della persona. Por quê? Perché? Porque se eu for fazer as renúncias na vida dela, eu vou ter que mandar os demônios que estavam agindo na vida dela embora em nome de Jesus, ok? Perché se io dirò di fare la denuncia nella vita di quella persona, dovrò dire ai demoni che erano nella vita di quella persona di andare via, ok? Capito? Aí ela volta para casa Così lei torna a casa e continua no pecado. e continua nel O peccato. que vai acontecer? Cosa succede? Cada um que saiu Ognuno che è uscito vai voltar torna com 7, più 7, mais fortes do que ele. più forte di lui. Então qual que vai ser o meu conselho para essa pessoa? Qual sarebbe il mio consiglio per questa persona? Você vai procurar um cartório, Tu va, cerca una comune, você vai legalizar, você vai se casar com essa pessoa. deve legalizzare, deve sposare questa persona E você vai pedir para os seus pastores te abençoar. e deve chiedere ai suoi pastori di benedirsi. Depois você volta a me procurar, E dopo torna a cercarmi, que aí nós vamos fazer o processo seu de cura e libertação. che così facciamo il processo e il trascorso di guarigione e liberazione. Um outro pecado que é muito comum: Un altro peccato che è molto comune, roubo, rubo, furto, furto, desvio de dinheiro. desvio di denaro. Isso é Questo. algo que atrai um espírito de roubo para a vida daquela pessoa. Questo attrae lo spirito di robo per la vita della persona.
Você conhece pessoas Tu conosci persone que têm muito histórico de roubo na vida dela? che c'è molto storico di rubo nella sua vita? A pessoa é roubada, a pessoa é enganada, La persona è rubata, inganna una persona, ou seja, constantemente. ossia sempre costante. Alguém alguém puxa o tapete dela, prejudica ela de alguma forma. Qualcuno la pregiudica di qualche maniera, di qualche forma. Você pode ter certeza, Può avere la certezza, quando você vai investigar a vida dessa pessoa, quando va a investigare la vita di questa persona, tem um histórico de roubo. c'è una storia di rubo. E eu quero te dizer Io vorrei dire que eu não estou falando de grandes furtos, eu estou falando de pequenos furtos. non sto parlando di grandi rubo, di grandi furto, ma di piccoli. Ou seja, Ossia, é um pecado è un peccato que infringe che infringe um dos 10 mandamentos. i 10 comandamenti. Não roubará. Non rubarà. E agora eu vou aproveitar e vou engatilhar num outro pecado que é muito comum. Adesso approfitto e parlo di un altro peccato che è molto comune. Quando você rouba, Quando tu ruba, quando você furta, quando furta, você está prejudicando o seu próximo. sta pregiudicando, portando pregiudizio al tuo prossimo. Ou seja, e muitas vezes você está usurpando o direito do seu próximo. E tante volte sta togliendo un figlio diritto del suo prossimo. E no Novo Testamento, Nel nuovo comandamento, Jesus diz Gesù dice que nós devemos che noi dobbiamo amar a Deus amare a Dio sobre todas as coisas sopra tutte le cose e amar ao próximo e amare il prossimo como a nós mesmos. come a noi stessi. Ele diz Lui dice que esses dois che mandamentos questi due comandamenti resumem fanno riassunto toda a lei e os profetas. di tutta la legge e i profeti. Então eu quero te dizer Così vorrei dirti que nós che noi fomos criados siamo stati creati para ser imagem semelhante e para ser imagem e semelhança de Cristo. per essere a immagine e somiglianza di Cristo. Todos nós. Tutti noi. Então quando você olha para o seu irmão Così quando tu guardi il suo fratello e você não trata ele da forma que Deus espera que você trate, e non lo fai con tuo fratello dalla maniera che Dio vuole che tu lo faccia, você está pecando. tu stai peccando. Porque o seu irmão Perché il suo fratello também anche foi criado à imagem e semelhança de è Deus. stato creato alla immagine e somiglianza di Dio. Então, aquilo que nós não queremos para nós, Quello che non vogliamo per noi, nós não devemos querer para o nosso próximo. non dobbiamo volere per i nostri prossimi. Então, Così, se você estiver vivendo algum tipo de situação dessa que eu comentei, se stai vivendo qualche tipo di situazione di questa che ho commentato, então você começa a pedir para o Senhor, para o Espírito Santo de Deus te trazer a memória o que foi que você fez que está trazendo esse tipo de consequência para a sua vida. chiede al Signore, allo Spirito Santo, di portare a mente a quello che ha fatto, che sta portando queste conseguenze per la sua vita. Eu quero falar também do adultério. Vorrei parlare anche dell'adulterio. Também é a infração de um dos 10 mandamentos. Anche è un'infrazione del 10 comandamento, di uno dei 10 comandamenti. E também o adultério, ele entra também nessa questão de você estar prejudicando o seu próximo. L'adulterio entra anche in questa situazione di stare portando pregiudizio al suo prossimo. Porque as pessoas que adulteram, Le persone che adulterano, elas não estão sendo verdadeiras com aquele que o Senhor colocou para que ela estivesse junto. non sta essendo veritiera con colui che Dio ha messo per stare insieme. Você já ouviu algum marido adulterar e chegar para a esposa e contar? Tu già visto qualche marito che commette l'adulterio e arrivare da moglie e raccontare? Infelizmente, na maioria dos casos, o homem nega até morrer. Infelizmente na maggior parte dei casi l'uomo nega sempre. Por quê? Perché? Porque ele sabe que é errado. Perché lui sa che è sbagliato. Ele sabe que é pecado. Lui sa che è peccato. E esse é um tipo de pecado que traz muitas consequências para a vida da pessoa
e para a sua família. E questo è un peccato che porta delle conseguenze per la vita della persona e anche per la vita della sua famiglia. O aborto. Aborto, Esse pecado questo peccato é algo que, infelizmente, è qualcosa che infelizmente que ele traz consequências seríssimas para aquela pessoa que pratica porta conseguenze molto serie per la persona che la commette, che la pratica, e também e anche para aquelas pessoas que são cúmplices desse pecado, per le persone che sono complici di questo peccato. Porque num aborto In un aborto é muito difícil, è molto difficile, praticamente impossível, praticamente impossibile a pessoa fazer sozinha. la persona fare da solo. Vou te dar exemplo. Ti do un esempio. Se ela vai na farmácia Se lei va in farmacia, e se ela compra se lei compra um remédio una medicina abortivo, per fare un aborto, teve alguém que vendeu. ha avuto qualcuno che ha venduto, De repente, se é uma gravidez indesejada, magari se è una gravidanza che non aveva desiderio, por exemplo, Per fruto de exemplo. um adultério, il frutto di un adulterio. é só um exemplo. È soltanto un esempio. De repente, de repente o pai da criança é casado, Magari il padre del bambino è sposato, ele vai chegar para a moça e falar: eu quero que você faça um aborto, eu pago. arriva per la ragazza e parla, io vorrei che facesse un aborto, io pago, Ou seja, ossia ele está sendo cúmplice também. anche lui sta sendo complice. Na verdade, tem vários casos. In verità ha tanti De casi. repente, a pessoa, uma irmã, uma amiga que acompanha ela numa clínica, Magari una sorella, un'amiga che l'accompagna fino alla clinica, al dottore. ela também está sendo cúmplice. Anche lei, in questo caso, è complice. Por quê? Porque ela está concordando. Perché? Perché è d'accordo. De repente, está emprestando dinheiro. Magari sta imprestando dei soldi. Ou de repente, ela está ficando sabendo. Ela sabe que uma amiga, que uma pessoa próxima vai abortar e ela se omite a esclarecer e falar: não faça isso. Magari sa di un'amica, di una persona che sta per abortire e lei si omette, non parla niente su di questo. E agora eu quero falar de um pecado, da cumplicidade desse pecado, quando um líder de uma nação, quando um governante aprova uma lei dessa. Adesso parlerò di un caso quando un governante di una nazione approva una legge di questa. Eu quero te dizer Io vorrei dire que o Senhor, che il Signore, Ele delega Lui dà una delega autoridades autorità espirituais e spirituali sobre a nossa vida. sopra la nostra vita. Pais, Padri pastores, e pastori, governantes. dei governanti. Então, quando Quando un governante ele libera uma lei dessa, libera una legge di questa, ou seja, ossia ele está abrindo a porta para Satanás entrar. lui sta aprendo la porta per Satana entrare. Vocês podem pesquisar na internet. Pode cercare, pesquisare nell'internet Países dei paesi onde o aborto é legalizado. dove l'aborto è legalizzato, ha la legalità, Faz muitos anos. fa tanti anni. Se você pesquisar, Se tu fai la pesquisa, fai la ricerca, são os países que têm maior índice de suicídio. sono dei paesi che hanno più indici di suicidio. Por quê? Perché? Porque o espírito da morte está rondando. Perché lo spirito della morte è lì che sta girando. Então, é muito importante Così è molto importante a igreja la Chiesa ter esse conhecimento, esse entendimento, avere questa conoscenza, questo intendimento, para poder saber escolher os governantes que colocam no poder. per sapere il governante che sceglie per stare nel potere. Eu quero te dizer Vorrei dirti que a partir do momento che dal momento que o óvulo
che l'ovulo se junta ao espermatozoide si mette con le spermatozoide e forma uma célula e così formano una cellula chamada ovo ou zigoto. che si chiama ozigoto. Ali já existe vida. Lì esiste già una vita. Quero te dizer também Vorrei dirti que muitas mulheres acham que nunca abortou, che tante donne pensano che non hanno mai abortato, mas usam métodos abortivos achando que é contraceptivos. ma usano dei metodi abortivi e pensano che sono contraccettivi. Eu quero te dizer Vorrei dirti que tudo que é feito che tutto che è fatto para impedir per impedire uma possível gravidez una possibile gravidanza é um método abortivo e não contraceptivo. è un metodo abortivo e non contraccettivo. Por exemplo, Per esempio, pílulas do dia seguinte delle medicine del giorno dopo ou o DIU, o anche i DIU eles são abortivos. sono abortivi. Eu estou te esclarecendo tudo isso Sto chiarendo tutto questo de uma forma muito breve, né? Porque o tempo meu é curto aqui. di una maniera breve perché ho poco tempo qui, Porque no último dia perché nell'ultimo giorno eu quero fazer algumas orações. vorrei fare qualche preghiera, Então você precisa ter o conhecimento para poder se arrepender. così tu hai bisogno di avere la conoscenza per poter pentirsi. Eu quero também falar do pecado da idolatria. Vorrei parlare anche del peccato dell'idolatria. A idolatria, L'idolatria, muitos pensam que é só quando a pessoa idolatra, santifica, adora um santo. che soltanto quando la persona idolatra, santifica o adora un santo, Ou seja, uma imagem. ossia una immagine, Mas não é. ma non è. Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus na sua vida é idolatria. Tutto ciò che tu metti nel posto di Dio nella tua vita è idolatria. E o Senhor fala para que nós venhamos amá-lo acima de todas as coisas. Il Signore dice che dobbiamo amarlo sopra ogni cosa. Então, a idolatria é pecado. Così l'idolatria è peccato. Eu também quero falar para você a respeito da cobiça, da inveja. Vorrei parlare anche della cobiza e della invidia, Que também é um pecado, che também anche è un peccato, de uma certa forma prejudica o outro. che di una certa maniera porta pregiudizio all'altro, E isso desagrada o coração do Pai. e questo non gradisce il cuore del Padre. A cobiça e a inveja são coisas distintas. La cobiza e la invidia sono cose diverse. A cobiça é quando você deseja aquilo que o outro tem. La concupiscenza è quando tu desidera qualcosa che l'altro ha. E a inveja La invidia é quando você não contempla a alegria do outro. Quando o outro tem uma vitória, ao invés de você se alegrar, você se entristece, você fica incomodada com a vitória do seu irmão. è quando tu non gradisci della vittoria dell'altro. Quando lui conquista qualcosa, tu non si rallegra con questo. E agora eu quero falar, por último, a respeito da fofoca, da divisão e da contenda. E adesso voglio parlare della pettegolezza, Fofoca, divisão e contenda. divisione e contenta. Existem espíritos malignos Spiriti maligni por trás disso. e dentro a questo. Infelizmente, quando Sfortunatamente, quando você libera uma palavra, quando tu liberi una parola, é algo que você nunca mais consegue trazê-la para dentro. è qualcosa che tu non riesci mai più a portarla in dentro. Então você comentar a respeito do outro, Così fare commentari riguardo all'altro, não faça isso. non fa questo, Não faça. non fa. Mesmo que essa pessoa estiver no erro, existem formas e formas de você exortar e de você disciplinar pessoas. Anche se questa persona sta negli sbagli, esistono diverse maniere di esortare e parlare con questa persona. As pessoas nos procuram Le persone ci ricercano
ou seja, um percentual muito grande de pessoas que nos procuram, ossia un percentuale alto delle persone che vengono da me, eles dizem assim: parlano così: pastora, pastora, eu quero confessar os meus pecados, vorrei confessare i miei peccati, eu quero passar pelo processo de cura e libertação, vorrei passare per questo processo di guarigione e liberazione, mas eu não consigo fazer isso na minha igreja, porque tudo aquilo que eu falo para os meus pastores e para os líderes, todo mundo fica sabendo. però non riesco a fare questo nella mia chiesa, perché tutto ciò che parlo con i miei pastori e tutti i membri sapano. Isso é triste demais, Questo è molto triste, porque expõe a vida da pessoa. perché espone la vita della persona. Quando a pessoa vai fazer alguma confissão para um líder ou para um pastor, Quando la persona va a fare una confessione per il leader e per il pastore, ela tem que ter um compromisso primeiramente com Deus, deve avere un compromesso in primo luogo con Dio e depois com aquela pessoa que o Senhor colocou diante de você. e dopo con quella persona che il Signore ha messo dinanzi a te. Ou seja, precisa haver um sigilo, È bisogno che abbia un silenzio, un sigillo. independente daquilo que a pessoa fez. Al di là di quello che la persona ha fatto, Se ela está diante de você para confessar um pecado, significa que ela se arrependeu. se lei è dinanzi a te per confessare un peccato, vuol dire che lei sia stata pentita. Nós não fomos chamados para ser juízes. Non siamo stati chiamati per essere giudici. O único juiz é Ele. L'unico giudice è Lui. Nós somos chamados para amar. Siamo stati chiamati per amare. Então, Così. existem formas e formas de conduzir esse tipo de situação delicada. Esistono diverse maniere di condurre questa situazione più delicata. Então, eu quero te dizer Voglio dirti que se em algum momento, eu não conheço a vida de ninguém aqui, queridos, io non conosco la vita di nessuno qui, cari. mas se em algum momento daquilo que eu estava pregando, se você foi tocado, Se in qualche momento, mentre stavo pregando questo, tu è stato toccato, que você possa che tu puoi se abrir para ser curado e liberto nessa área. aprire per essere guarito in quest'area. Eu quero falar agora a respeito da vida abundante. Vorrei parlare riguardo alla vita abbondante. Todos que vêm para Cristo. Tutti che vengono a Cristo. Eu não conheço uma pessoa Io non conosco una persona que vem para Cristo che viene a Cristo e não quer viver as promessas que Ele tem para nós. e non vuole vivere le promesse che Lui ha per noi. Mas o mais triste Ma il più triste é que você conta nos dedos as pessoas que estão em Cristo vivendo as promessas do Senhor. le persone che stanno in Cristo vivendo le promesse del Signore. Por quê? Perché? Em João 10:10 responde: In Giovanni 10:10 risponde: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Então, così, se você está na presença do Senhor, se tu sei nella presenza del Signore, frequentando uma igreja, che frequenta una chiesa, buscando ao Senhor, cercando il Signore, e se a sua vida se la tua vita não está da forma que você espera, non sta della maniera che tu aspetta, você pode ter certeza absoluta può avere la certezza assoluta que Satanás está segurando em alguma área, em algum pecado. che Satana sta legando in qualche area, in qualche peccato, Porque o Senhor, Ele não é injusto. perché il Signore non è ingiusto. Então, talvez Magari o Senhor está me usando para te responder alguma das suas orações. il Signore sta mi usando per rispondere qualche delle sue preghiere. E eu quero te dizer também Io vorrei dirti anche que tem uma forma para você confessar pecado. che ha una maniera, una forma di confessare il peccato. Nas igrejas, na maioria das igrejas, é pregado que você tem que confessar o seu pecado somente para o Senhor. Nelle chiese, la maggior parte delle chiese sono insegnati che deve confessare i suoi peccati soltanto al Signore. Eu quero te dizer Io voglio dirti que quando nós precisamos sim confessar e nos arrepender perante o Senhor.
Noi dobbiamo sim confessare e pentire dinanzi al Signore, porque isso perché questo garantisce a nossa salvação e a nossa vida eterna. la nostra salvezza e la nostra vita eterna. Agora, se você quiser ter vida e vida em abundância, vai avere vita e vita in abbondanza, você precisa confessar os seus pecados uns pelos outros, um para os outros. deve confessare i suoi peccati uno agli altri. Em Tiago 5,16 Giacomo 5,16 diz assim: dice così: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Essa palavra diz Questa parola dice: que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros. dobbiamo confessare i nostri peccati uno agli altri. Nós vamos confessar os pecados para qualquer um? Confessiamo i nostri peccati per qualsiasi? Não. No. Nós precisamos escolher pessoas que são maduros na fé. Dobbiamo cercare delle persone che sono più ferme nella fede. Ou seja, pessoas compromissadas com o Senhor. Persone che hanno compromessi con il Signore. Pessoas que vão conhecer o seu segredo. Persone che irranno a conoscere il suo segreto. E não vai sair expondo a sua vida. E non esce espondo, parlando la sua vita. Mas, segundo a palavra, nós temos que confessar uns para os outros. Ma secondo la parola dobbiamo confessare uno agli altri. E quando se diz a oração de um justo muito pode em seus efeitos, E quando si dice che la preghiera di un giusto pode molto nei suoi effetti, é porque depois daquele pastor ou daquele líder espiritual ouvir a sua oração de confissão de pecado, de arrependimento, è perché dopo quelle pastore, quelle leader ascoltare la sua preghiera di confessione, di pentimento, ele vai desligar aqueles pecados da sua vida. lui starà sconectando, desligando quelli peccati della tua vita. Tem alguns princípios que nós devemos obedecer. Ci sono dei principi che dobbiamo obbedire. E o Senhor deixou o princípio da concordância. Il Signore ha lasciato il principio della concordanza. Ou seja, Ossia, quando nós concordamos quando noi concordiamo aqui na terra qui nella terra sobre algo, su qualcosa, é concordado no céu. alla concordanza in cielo. E quando nós discordamos, E quando non ha una concordanza, desligamos, sleghiamo, é desligado no céu. anche slegato in cielo. Então é muito importante esse procedimento. Così è importante questo procedimento. Eu sempre costumo dizer, Io costumo, parlo sempre, nós não devemos nos preocupar com a nossa reputação. non dobbiamo preoccupare con la nostra Nós reputazione, devemos nos preocupar dobbiamo preoccuparti com aquilo que o Senhor está pensando de nós. con quello che il Signore pensa di noi, Com as consequências que aquilo vai provocar nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, se nós não tivermos essa postura. con quello che succederà nella nostra vita e nella vita dei nostri figli se non abbiamo questa posizionamento. Então, Così eu quero parar por aqui hoje. vorrei finire qui oggi, Então, eu quero te levar portarti a você estar orando, buscando o Senhor, a stare pregando, cercando il Signore, colocando a sua vida diante do Senhor, mettendo la tua vita dinanzi al Signore, para que não seja mais um seminário, che non sia soltanto più uno seminario, mas que seja um seminário que você vai se posicionar, ma che possa essere un seminario dove tu prenderai una e posizione. que independente daquilo que está em desacordo com a palavra de Deus na sua vida, E al di là di quello che non è d'accordo con la parola di Dio nella tua vita, que você a partir desses dias, a partire di questi giorni, que vocês possam abandonar che possa abbandonare, para que o Senhor perché il Signore venha reinar venga a reinare da forma que Ele espera na vida de cada um de della maniera che Lui vocês. aspetta nella vita di ognuno di voi.